noite a todos, sejam bem-vindos a mais um Evangelho no Lar. Agradeço a presença de todos e informo que a nossa sessão está sendo gravada para posterior postagem no nosso canal do YouTube. E antes de iniciar, peço que me acompanhem na leitura do livro Agenda Cristã. Vou compartilhar a minha tela. Princípios redentores. Não se esqueça de que Deus é o tema central de nossos destinos. Deseje o bem dos outros tanto quanto deseja o próprio bem. Concorde imediatamente com os adversários. Respeite a opinião dos vizinhos. Evite contendas desagradáveis. Empreste sem aguardar restituição. Dê seu concurso a boas obras com alegria. Não se preocupe com os caluniadores. Agradeça ao inimigo pelo valor que ele lhe atribui. Ajude as crianças. Não desampare os velhos e doentes. Pense em você por último em qualquer jogo de benefícios. Desculpe sinceramente. Não critique a ninguém. Repare seus defeitos antes de corrigir os alheios. Use a fé e a prudência. Aprenda a semear preparando boa ceifa. Não peça uvas ao espinheiro. Liberte-se do peso de excessivas convenções. Cultive a simplicidade. Fale o menos possível relativamente a você e seus problemas. Estimule as qualidades nobres dos companheiros. Trabalhe no bem de todos. Valorize o tempo. Metodize o trabalho, sabendo que cada dia tem as suas obrigações. Não se aflija. Sirva a toda a gente sem prender-se. Seja alegre, justo e agradecido. Jamais imponha seus pontos de vista. Lembre-se de que o mundo não foi feito apenas para você. As ciências sociais de hoje apresentam semelhantes princípios como novidades, no entanto, são antigos. Chegam à Terra com Cristo há quase 20 séculos. Nós outros, porém, espíritos atrasados no entendimento, somos ainda tardios na sua aplicação. Prece inicial. Nosso Pai, na terra e no céu, sagrado é teu nome. Seja feita a tua vontade conosco como no espaço. Dai-nos do teu pão suficiente para o dia. Em tua compaixão, perdoai-nos e alargai-nos nossos corações, para que perdoemos uns aos outros. Guia-nos para ti, Senhor, e dá-nos tuas mãos em nossas trevas, pois teu é o reino e em ti estão nosso poder e realização. Amém. Rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso, enviar-nos bons espíritos para nos assistirem, afastar aqueles que possam induzir-nos ao erro e dar-nos a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastai também os espíritos malfazejos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e com isso desviar-nos da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem penetrar nesse recinto, fazei que não encontrem acesso em nossos corações. Bons espíritos, que vos dignais vir instruir-nos, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos, afastai-nos de todo pensamento egoísta, de orgulho, de inveja e de ciúmes. Inspira-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que pelos sentimentos que nos animarem, possamos reconhecer a vossa salutar influência. Dai aos médiuns que encarregardes de nos transmitir os vossos ensinamentos, a consciência da santidade do mandato que lhes é confiado e da gravidade do ato que vão praticar, a fim de que o façam com o fervor e o recolhimento necessários. Se estiverem entre nós pessoas que foram atraídas por outros sentimentos que não o do bem, abre os seus olhos à luz, Senhor, e perdoai-as como nós as perdoamos, se vieram com intenções malfazejas. Pedimos especialmente
aos sagrados espíritos da luz, aos nossos guias espirituais, para nos assistirem e venerem por nós neste ato assistido. Obrigado, Rubem. Vou compartilhar na minha tela. O tema da noite é o Livro dos Espíritos. Pergunta 629. Que definição se pode dar da moral? A moral é a regra de bem proceder, isto é, de distinguir o bem do mal. Funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. 630. Como se pode distinguir o bem do mal? O bem é tudo o que é conforme à lei de Deus, o mal, tudo o que lhe é contrário. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus, fazer o mal é infringi-la. 631. Tem meios o homem de distinguir por si mesmo o que é bem do que é mal? Sim, quando crê em Deus e o quer saber. Deus lhe deu a inteligência para distinguir um do outro. 632. Estando sujeito ao erro, não pode o homem enganar-se na apreciação do bem e do mal e crer que pratica o bem quando, em realidade, pratica o mal? Jesus disse: Vede o que quereríeis que vos fizessem, ou não vos fizessem. Tudo se resume a isso. Não vos enganareis. Ou seja, quando procuramos naquele comportamento, se ele fosse praticado contra nós, nós não conseguimos nos enganar. 633. A regra do bem e do mal, que se poderia chamar de reciprocidade ou de solidariedade, é inaplicável ao proceder pessoal do homem para consigo mesmo. Achará ele na lei natural a regra desse proceder e um guia seguro? Quando comeis em excesso, verificais que isso vos faz mal. Pois bem, é Deus que vos dá a medida daquilo de que necessitais. Quando excedeis essa medida, sois punidos. Em tudo é assim. A lei natural traça para o homem o limite das suas necessidades. Se ele ultrapassa esse limite, é punido pelo sofrimento. Se atendesse sempre à voz que lhe diz, basta, evitaria a maior parte dos males, cuja culpa lança a natureza. 634. Por que está o mal na natureza das coisas? Fala do mal moral. Não podia Deus ter criado a humanidade em melhores condições? Já te dissemos. Os espíritos foram criados simples e ignorantes. Pergunta 115. Deus deixa que o homem escolha o caminho, tanto pior para ele se toma o caminho mau. Mais longa será a sua peregrinação. Se não existissem montanhas, não compreenderia o homem que se pode subir e descer. Se não existissem rochas, não compreenderia que há corpos duros. É preciso que o espírito ganhe experiência. É preciso, portanto, que conheça o bem e o mal. Eis porque se une ao corpo. Questão 119. 635. Das diferentes posições nascem necessidades que não são idênticas para todos os homens. Não parece poder inferir-se daí que a lei natural não constitui regra uniforme? Essas diferentes posições são da natureza das coisas e conforme a lei do progresso. Isso não infirma a unidade da lei natural, que se aplica a tudo. Nota de Kardec. As condições da existência do homem mudam de acordo com os tempos e os lugares, do que lhe resultam necessidades diferentes e posições sociais apropriadas a essas necessidades. Pois que está na ordem das coisas, tal diversidade é conforme a lei de Deus, lei que não deixa de ser
una quanto ao seu princípio. A razão cabe distinguir as necessidades reais das fictícias ou convencionais. Algum comentário até aqui? Fred, essa abordagem aí é toda centrada no livre-arbítrio, né? Estamos aqui, né? Somos espíritos e estamos vivendo aí uma aventura na vida material, né, mano? Claro que nós prometemos muito, né? Quando estamos para vir para cá, né? Nós assumimos muitos compromissos, mas nem sempre no exercício da vida material nós vamos conseguir cumprir, né, com o que for pré-convencionado no mundo dos espíritos. Mas o que nos resta? Nós temos que conviver com um mundo heterogêneo, né? E as diversas criaturas que convivem conosco, né, partilham da nossa vida, digamos assim, quer em trabalho, quer nas relações sociais, políticas, etc. Então, é claro que a gente se depara diuturnamente com diversas criaturas, umas com objetivos nobres e outras não tão nobres, até tendentes a práticas de crimes terríveis. Mas o que nós podemos fazer? Esse é o mundo em que nós vivemos, algo que eu acabei de ver aqui. Existem mundos melhores, mas nós estamos nesse, né, meus irmãos? Temos que navegar nele, né? Paciência. Obrigado, meus irmãos. Obrigado você, Rubem. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta ou colocação? Olá, Fred, posso colocar um ponto, Fred? Boa noite. Estão me ouvindo? Estou ouvindo. Pode falar, por favor. Então, Fred, o que a gente tem que observar, né? Que o bem e o mal, de acordo com a época que a pessoa está vivendo, a sociedade que a pessoa está inserida, né? É lógico, o bem é bem, o mal é mal. Mas existem essas variáveis, né? Até no direito nós temos lá moral e bons costumes, né? Então, qual que é o costume daquela sociedade, né? E o nível, né, de evolutivo ali dessa sociedade, né? Então, como meu pai colocou aí, o planeta que a gente vive, dentro desse planeta tem diversas culturas, diversas sociedades que enxergam o mundo de forma diferente, né? E aí cabe a gente se adequar. O direito mesmo, ele falou, os bons costumes, né? Até é avaliado, né, a conduta das pessoas de acordo com os bons costumes da sociedade na qual o indivíduo está inserido, né? Eu acho que até aí no próprio livro dos Espíritos tem uma parte que fala do selvagem, que ele come carne humana, né? Tem canibais, né? Na sociedade deles, você matar um inimigo e comer o inimigo fazia parte da cultura desse povo, né? Então, para eles, tá ok. Aquilo ali tá adequado, né? Então, de acordo com o nível cultural da pessoa, nós vamos criar parâmetros aí para avaliar se você está conduzindo bem ou não. Então, o nível de entendimento desse indivíduo tem que ser levado em consideração, a sociedade, a cultura dele, tudo isso tem que ser avaliado. Então, quanto mais você conhece, mais você vai ser cobrado por isso, né? Então, eu acho que a gente entra mais por essa linha aí da evolução do indivíduo, o local onde está inserido, a sociedade que ele vive. Obrigado, Fred. Obrigado você, Leandro. É isso mesmo. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Eu vou ler mais um pouco. 636. São absolutos para todos os homens o bem e o mal? A lei de Deus é a mesma para todos. Porém, o mal depende principalmente da vontade que se tenha de o praticar. O bem é sempre o bem,
e o mal sempre o mal, qualquer que seja a posição do homem. Diferença só quanto ao grau de responsabilidade. É interessante que nós temos dilemas, né, na vida, mas o bem, ele vai ser sempre o bem, ainda que ninguém faça, né? E o mal vai ser sempre o mal, ainda que todos façam, né? E aqui a questão do selvagem que você falou, Leandro. 637. Será culpado o selvagem que, cedendo ao seu instinto, se nutre de carne humana? Eu disse que o mal depende da vontade. Pois bem, tanto mais culpado é o homem, quanto melhor sabe o que faz. Nota de Kardec. As circunstâncias dão relativa gravidade ao bem e ao mal. Muitas vezes comete o homem faltas que, nem por serem consequências da posição em que a sociedade o colocou, se tornam menos repreensíveis. A responsabilidade do homem é proporcionada aos meios que ele dispõe de compreender o bem e o mal. Assim, mais culpado é aos olhos de Deus o homem instruído que pratica uma simples injustiça, do que o selvagem ignorante que se entrega aos seus instintos. 638. Parece às vezes que o mal é uma consequência da força das coisas. Tal, por exemplo, a necessidade em que o homem se vê, em alguns casos, de destruir e até mesmo seu semelhante. Poder-se dizer que há, então, infração da lei de Deus? Embora necessário, o mal não deixa de ser o mal. Essa necessidade desaparece, entretanto, à medida que a alma se depura, passando de uma para outra existência. Então, mais culpado é o homem quando o pratica, porque melhor o compreende. 639. Não sucede frequentemente resultar o mal que o homem pratica da posição em que os homens o colocam? Quais, nesse caso, os culpados? O mal recai sobre quem lhe foi o causador. Nessas condições, aquele que é levado a praticar o mal pela posição em que seus semelhantes o colocam tem menos culpa do que os que assim procedendo o ocasionaram, porque cada um será punido não só pelo mal que haja feito, mas também pelo mal a que tenha dado lugar. Aquele que não pratica o mal, mas se aproveita do mal praticado por outrem, é tão culpado quanto este? É como se houvera praticado. Aproveitar do mal é participar dele. Talvez não fosse capaz de praticá-lo, mas desde que, achando o feito, dele tira partido, é que o aprova. É que o teria praticado se o pudera ou se o ousara. 641, olha que atual. Será tão repreensível quanto fazer o mal desejá-lo? Conforme a virtude em resistir-se voluntariamente ao mal que se deseja praticar, sobretudo quando há possibilidade de satisfazer-se a esse desejo. Se apenas não o pratica por falta de ocasião, é culpado quem o deseja. Ou seja, se a gente poderia fazer e não fez, ótimo, é um princípio de evolução. Agora, se a gente não tinha a possibilidade de fazer o mal, nós somos culpados pelos nossos desejos. Para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? Não. Cumpre-lhe fazer o bem no limite das suas forças, porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Não basta só se abster do mal. 643. Haverá quem, pela sua posição, não tenha a possibilidade de fazer o bem? Não há quem não possa fazer o bem. Somente o egoísta nunca encontra ensejo de o praticar. Basta que esteja em relações com outros homens para que se tenha ocasião de fazer o bem. E não há dia da existência que não ofereça a quem não se ache cego pelo egoísmo oportunidade de praticá-lo. Porque fazer o bem não consiste para o homem apenas em ser caridoso, mas em ser útil, na medida do possível, todas as vezes que o seu concurso venha a ser necessário.
Para certos homens, o meio onde se acham colocados não representa a causa primária de muitos vícios e crimes? Sim, mas ainda aí há uma prova que o espírito escolheu, quando em liberdade, levado pelo desejo de expor-se à tentação para ter o mérito da resistência. Ou seja, né, pessoas que nascem em ambientes difíceis, que são expostas à violência, elas podem resistir, né? Mas muitos acabam cedendo ao mal, enquanto há outros que têm circunstâncias muito favoráveis e acabam caindo no crime. Continuando, 645. Quando o homem se acha, de certo modo, mergulhado na atmosfera do vício, o mal não se lhe torna um arrastamento quase irresistível? Arrastamento, sim. Irresistível, não. Porquanto, mesmo dentro da atmosfera do vício, com grandes virtudes, às vezes deparas. São espíritos que tiveram a força de resistir e que, ao mesmo tempo, receberam a missão de exercer boa influência sobre os seus semelhantes. Tem um livro que eu estou lendo que chama Lampejos da Alma, que descreve a situação de uma mulher que reencarnou numa comunidade, numa situação de muita pobreza. E cerca de 2 vidas atrás, ela tinha sido uma. Ela tinha pertencido ao exército alemão e feito assim grandes atrocidades. Então, assim, em menos de 80 anos, ela conseguiu fazer aí uma curva ascendente, né? O que é muito pouco comum, mas é possível. Quem quiser saber mais do livro, eu mando o nome direitinho. A última pergunta, 646. Estará subordinada a determinadas condições o mérito do bem que se pratique? Por outra, será de diferentes graus o mérito que resulta da prática do bem? O mérito do bem está na dificuldade em praticá-lo. Nenhum merecimento há em fazê-lo sem esforço quando nada custe. Em melhor conta tem Deus o pobre que divide com o outro o seu único pedaço de pão, do que o rico que apenas dá do que lhe sobra. Disse-lhe Jesus a propósito do óbolo da viúva, né? Que a viúva deu ali algumas moedinhas, enquanto outros, né, deixaram grandes somas de moedas, né? Mas, segundo os olhos do mestre, aquela senhora, ela deu do que ela não tinha, enquanto os outros não se privaram de nada. Comentários? Fred, o que nós podemos inferir é que essa dualidade, o bem e o mal, ela está presente desde do primeiro humano, digamos assim, né? Dos primeiros humanos. E essa condição humana aí, ela impera até hoje, né? E que causa o quê? Intenso sofrimento, né, na humanidade. Porque ela, se formos analisar, ela não evolui no sentido espiritual. Ela pode evoluir tecnologicamente, como nós vemos aí, a situação aí, né? Esses avanços todos aí, né? Se não me engano, foi o Chico Xavier que disse, Fer, que o humano ele conseguiu alcançar aí uma evolução tecnológica tremenda. Só que ele pode acessar, inclusive, equipamentos que estão a milhões de quilômetros de distância da Terra, mas até hoje ele não consegue reparar a asa de um inseto que provavelmente ele tenha causado a situação. Em verdade, algo que eu acho que é insofismável, é irrefutável até, a gente está no mundo para crescer e ter experiências, quer sejam boas ou más. Essa é uma realidade que nós vivemos. E quem sabe aí, se um dia os humanos se voltarem ao Evangelho de Jesus, à nossa doutrina que tanto trouxe de esclarecimento, nós
consigamos aí alguma evolução espiritual, né? E uma transposição, né? Sairmos dessa condição terrível, né? De expiações e provas, com um grau de regeneração aí que aliviará muito do sofrimento dos humanos, né? Obrigado. Mais alguém gostaria de contribuir? Fred, um pontinho interessante, né? Tô pensando aqui. Por exemplo, Jesus mesmo, né? Foi contestado em curar aos sábados, né? Que a lei, ele era judeu, né? A lei judaica era que no sábado era descansar, né? E é lícito, né? Fazer o bem no sábado. Então, Jesus, os fariseus lá contestou, né? Nesse sentido, porque a lei judaica era não fazer, não curar, né? Não ter nenhum tipo de atividade, senão descanso do sábado. Né? O próprio Jesus foi objetivo nesse sentido. Então, é lícito fazer o bem a qualquer dia, né? Fazer o bem, curar, pregar aos sábados, fazer coisas boas. Né? Então, tem aí uma diferença aí entre a lei, né? E o sábio aí, né? O Jesus, no caso, que é um líder, né? Espiritual, e quebrar esses paradigmas, né? Recentemente estava lendo um livro aí sobre o Buda, né? Então, a cidade Gautama, se eu não me engano, e eles não, para as mulheres não era permitido, né, se tornarem monjas, né? Naquela época. E uma das seus sermões ali, sermão, né? Que ele estava ministrando ali, havia mulheres. Aí ele fala, né? Todos aqui podem atingir a iluminação. E aí um dos seus discípulos o questionou, então por que não se pode ordenar, né, uma mulher como monja? Né? Aí se cria uma situação nesse sentido. Né? Questionar as leis, né, os costumes, né, daquele povo, daquela situação. O próprio Gandhi também, né, quando ele abraça ele vai contra, né, aquele modelo de castas lá na Índia também, né, abraçando os menos favorecidos, né. Então acho que nós temos que ser disruptivos nesse sentido, né, tá? Para evoluir, para fazer o bem, a gente está sempre um passo à frente, né. Tentar questionar as regras da sociedade, né, com valores, né. Nem sempre as leis daquele momento são as mais adequadas, né? E aí surge nosso livre-arbítrio para decidir se vou fazer ou não vou fazer aquilo, né? Se for bem, se for positivo, eu vou seguir. Até mesmo, eu fiz uma faculdade aí de marketing, né? Até no mundo dos negócios a gente pode pensar nisso, né? O meu produto, o meu serviço, ele é bom para as pessoas, ele é bom para a sociedade? O que eu faço é bom para as outras pessoas, é bom para a sociedade? Então, a gente se questionar nisso, né? Então, por exemplo, a indústria de cigarro, ou indústria de remédios, né? O que eu estou produzindo, né, para a sociedade? É bom? Então, vou fazer. Não é bom? Vamos repensar, né? Vamos fazer diferente. Pensar no lucro imediato, pensar em fazer outras coisas, né, de outra forma, seja bom para a sociedade, bom para as pessoas. Obrigado, Leandro. Obrigado pelas palavras. Se ninguém tiver mais nenhum comentário, vamos então passar para a última parte do nosso Evangelho. Agradecendo a Jesus por estarmos aqui juntos, reunidos em nome dele, e sabendo que os nossos amigos espirituais chegaram em nossas casas já há algum tempo, promoveram a limpeza do nosso ambiente, trouxeram aqueles irmãos que necessitavam dessas palavras, assim como nós. E vamos também vibrar por todos aqueles que estão em sofrimento,
inicialmente, os nossos irmãos que saíram da vida física pela porta do suicídio, como a Carla, como a Verena, a Gabriele, o Luiz Roberto, o Elias, o Alain, o Bruno e tantos outros, que todos eles sejam amparados pela espiritualidade superior. Vivemos ainda por todos aqueles que detêm o poder na Terra, que eles possam restabelecer e manter a paz no planeta, fazendo o melhor que podem pelos que mais precisam. Vivemos pelos centros espíritas, pelas igrejas, templos, seitas de quaisquer natureza que professem o bem e a caridade. E por fim, peçamos a Jesus que nos fortaleça no caminho do bem, para que possamos cumprir com coragem os nossos deveres, fazendo a nossa pequena parte na construção do reino de regeneração que Jesus nos prometeu, mas que começa no coração de cada um de nós, os nossos esforços constantes para dominar as nossas más tendências. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Agradecemos aos bons espíritos que vieram comunicar-se conosco. Pedimos que nos ajudem a pôr em prática as instruções que nos deram e façam que cada um de nós, ao sair daqui, esteja fortificado na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos igualmente que essas lições sejam proveitosas para os espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que puderam assistir a esta reunião e para os quais suplicamos a misericórdia de Deus. Uma boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe sempre. Obrigado, obrigado, obrigado. Boa noite. Boa noite. Fiquem todos com Deus. Boa noite a todos, muito obrigado, uma ótima semana. Forte abraço. Boa noite a todos, obrigado. Boa semana, fiquem com Deus. Boa noite, obrigado.